Bom dia aí, gente. Boa tarde, boa noite, né? Estamos de volta aí com a nossa correção de atividade. Essa atividade que eu passei, né? Alguns alunos já mandaram, graças a Deus. Então nós vamos corrigir hoje. Pessoal, eu quero dar uma vez aqui a vocês. No finalzinho da correção, logo após a correção, a professora de Geografia, Joselma, pediu para que eu desse uma reforçada na questão das unidades de medida de comprimento. Então, no final da correção, eu vou falar aqui sobre essa unidade de comprimento, certo? Mas para vocês verem, vocês têm que ir lá no meu canal, né? Professor Reginaldo, acessar lá o meu canal no YouTube, certo? Quem se inscreveu no canal ainda, se inscrever, deixar o likezinho lá, dizendo se gostou ou se não gostou. E apertar o sinozinho, né? Apertar o sinozinho para que quando chegar a atividade nova, vocês serão os primeiros a ver. E eu olho, pessoal, por lá também quem assistiu minhas aulas, porque lá tem dizendo quem assistiu minhas aulas não. Dá uma olhadazinha lá para ver quem viu a correção. Quem não viu a correção, eu entendo que não está assistindo, certo? Então vamos lá, pessoal. Nossa atividade hoje ela é sobre grandeza, razão, proporção, regra de três simples e compostas, certo? Então a gente vai ver essa correção sobre esses assuntos. Então a primeira questão é responda. Letra A. O que são grandezas? O que são grandezas? Eu coloquei lá. É tudo que se pode medir ou contar. Então, tudo que puder medir ou contar, nós vamos dizer que é uma grandeza. É tudo que se pode medir ou contar. Classifique as grandezas. As grandezas se classificam em diretamente proporcional aí ele pede para explicar. Aí essa explicaçãozinha, pessoal, é aquela que eu disse a vocês. Quando acontece a mesma situação. A mesma situação. Isto é, quando ambas aumentam ou diminuem. A primeira grandeza, eu considerei a primeira como seria essa aqui, diretamente proporcional. Quando é que as grandezas são diretamente proporcional? Quando acontece a mesma situação, certo? Quando acontece a mesma situação, isto é, quando ambas aumentam ou diminuem, certo? Quando ambas aumentam ou diminuem. E inversamente proporcional é a letra B. Aí a explicaçãozinha. Quando acontece situações inversas. Isto é, uma aumenta e a outra diminui. Ou vice-versa. Certo? Então, as grandezas são inversamente proporcional quando acontecem situações inversas. Isto é, uma aumenta e a outra diminui, ou vice-versa, certo? Então, as grandezas ela pode ser inversamente ou diretamente. Ela é diretamente quando ambas aumentam ou diminuem, certo? Letra C. O que é uma razão?
é uma comparação entre duas grandezas na mesma unidade. Da mesma unidade. Certo? Letra D. O que são proporções? É uma igualdade entre duas razões. Tá? Então, a primeira questão a gente resolveu, né? Primeira pergunta: o que são grandezas? É tudo que pode ser contado ou medido. Porque tudo pode ser medido ou contado. As grandezas se classificam como? As grandezas se classificam, a gente pode dizer que elas se classificam em grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcional. O que é que explica? A grandeza diretamente é quando ambas as grandezas aumentam ou diminuem ao mesmo instante. E inversamente, quando acontecem coisas inversas, quando uma aumenta e a outra diminui, certo? Então essa é a primeira questão resolvida. Número 2. Classifica as grandezas como diretamente. Letra A: tempo e velocidade. Se a gente observar, pessoal, toda vez que relacionar tempo e velocidade, a gente vai ver que são grandezas inversas. Porque na medida que aumenta o tempo, a velocidade diminui. Na medida que o tempo diminui, a velocidade aumenta. Tempo e distância. Isso aqui são diretamente, viu? Diretamente, porque quanto mais tempo, mais distância, certo? Quanto menos tempo, menos distância. As duas aumentam ou diminuem, dependendo aí. Letra C: ração e animais. Ração e animais também são diretamente. Certo? Diretamente. Quanto mais ração, quanto mais animais, mais rações. Letra D: pedreiros e obras. A relação pedreiro e obras, quando eu digo assim, obras, é a velocidade da obra, certo? Então, quanto mais pedreiros, o tempo é menor. Quanto menos pedreiros, o tempo é maior. Quando eu falo aqui em obras, é a velocidade da obra, viu? Então aqui é inversamente. Na medida que aumenta o número de pedreiros, a obra é mais rápida. Essa letra está repetida, pessoal. Também está inversamente, que é a mesma coisa, certo? E letra F: farinha e pães. Aqui é a mesma coisa. Farinha e pães. Aqui é diretamente, certo? Diretamente. A terceira: resolva as proporções. Letra A: x está para 4, assim como 7 está para 28. Como ele disse que são proporções, resolva as proporções. Então é aquela questão, multiplicar os extremos pelos meios, ou os meios pelos extremos. Ó. 28 vezes x, 4 vezes 7. 28x é igual a 28. Divide por 28. Cortou. X igual a 1. Certo? X igual a 1. Letra B: x mais 2 está para 10, assim como 15 está para 3.
assim como 15 está para 3. Então, a mesma coisa, como é uma proporção, 3 multiplica x mais 2, 15 vezes 10. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6. 15 vezes 10, 150, certo? Fica 3x igual a 150 menos 6. 3x é igual a 144. Divide por 3. X é igual a quem? 48. Certo? X é igual a 48. Ó. Extremos pelos meios. 3 multiplica x mais 2 igual a 15 vezes x. 15 vezes 10. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Igual a 15 vezes 10, 150. Passa o 6 para lá, ó. 3x é igual a 150 menos 6 dá 144. Usando o princípio multiplicativo, 3 aqui, corto 3 com 3. 144 para 3 dá 8. Questão 4 é: calcule, letra A, 20% de 300. Então, 20 sobre 100 vezes 300. Coloco um aqui, ó. Esse zero com esse zero pode simplificar. Esse zero com esse zero pode simplificar. Aí fica 2 vezes 30, 60. Letra B, 15% de 600. Escreve a porcentagem em forma de fração, 15 sobre 100, vezes 600, coloco 1. Esse zero com esse zero pode cortar, esse zero com esse zero pode cortar. Aí é só multiplicar. 15 vezes 6 dá igual a 90, certo? Então é só fazer essa regrazinha aí. Letra C, 25,5 % de 1000. Então, 25,5 sobre 100, ó. Não vai mudar nada. 25,5 sobre 100. Coloca o número todinho e isso aqui troca por 100 embaixo. Como aqui é o de vezes 1000. Coloco, cortar o 0 com 0, cortar o 0 com 0 e vai ficar 25 vezes 10, 25,5 vezes 10, como tem um 0 aqui, ó. Então essa casa decimal vai andar uma casa. 25,5 vezes 10 dá 255. A vírgula vem para cá. Como tem um 0 aqui, então a vírgula anda uma casa. Letra D, 12% de 500. Então 12 sobre 100 vezes 500. 0, 2, 0, 4, 2, 0. 12 vezes 5, 60. Certo? Calcular a porcentagem de um número, é só fazer aí, ó, 20% de 300. É só você colocar em forma de fração, trocar o de por vezes e resolver a multiplicação de meio, certo? Então é bem simples aí. 5. Resolva os problemas envolvendo porcentagem. Letra A. Uma televisão custa 3.200. Isso aqui é o valor. R$3.200. Comprando à vista, tem um desconto de 15%. Desconto 15%. Então, qual o valor dessa televisão à vista? Então eu disse, como é desconto, eu pego 100 e tiro 15. Vai ficar 85%. Isto é, só vou pagar 85% da televisão. Então, quanto é 85% de 3.200? É a mesma coisa, 85 sobre 100 vezes 3.200. Esse zero corta, esse zero corta. Então, fica 32 vezes 85. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 16. 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 25. 0, 12, 7, 2. Vamos lá. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, 16. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 0, 12, vai 1, 5, 6, 7. Então, o valor da televisão vai ser
após o desconto vai ser após o desconto de vai ser R$ 2.720. Isso aí, ó. Uma televisão está na vitrine por valor de R$ 3.200. Se comprar a vez tem um desconto de 15%. Então com 3.200 é 600, é 100%. Quem quiser usar a regra de 3 também pode, ó. 3.200 é igual a 5%. 15% é igual a quanto? É a mesma coisa, viu? Vai multiplicar assim, ó. Vai encontrar o mesmo valor, certo? Também é a mesma coisa. Isso é a letra A. Letra B. O salário mínimo do Brasil é de R$ 1.100. 1.100. Vai ser reajustado em 3,5%. Aumentado, né? Aumento. 3,5%. Logo, o salário mínimo do Brasil passará a ser quanto? Então é a mesma coisa. Como vai ser aumento, 1.100 é 100%, eu acrescento aqui 3,5%. Ó, a vírgula é aqui, ó. Lembrando que é vírgula abaixo de vírgula. Vai ficar 103,5%. Pessoal, todo número tem uma vírgula, viu? Quando ele não aparece com uma vírgula, é porque está lá no final. Quando aparecer para você somar um número com vírgula, aí você chama a vírgula. E coloca vírgula abaixo de vírgula, viu? Ó, o 100 estava sem vírgula, mas 3,5 tem vírgula. Mas você sabe que tem que colocar vírgula abaixo de vírgula. Aí eu chamo a vírgula 100,0. Aí 5, 3, aí vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar 103,5% de quem? De 1.100. Então 103,5% vezes 1.100. Esse zero corta com esse zero corta com esse. E vamos multiplicar 103,5 vezes 11. Se você multiplicar 1 por 11, é você somar ele duas vezes, ó. Só que fica 5, 8, 3, 1. Vai ficar 1.138,50. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 6. Então dá 1.000. O novo salário será de 1.138,50, certo? 1.138,50 centavos, certo, pessoal? Na letra C, diz assim, ó. Uma renda familiar é de R$ 3.300, a renda. R$ 3.300. E seus gastos são 35%, 20%, 15%, 10% e 10%. Esses são os gastos. Eu não preciso calcular os valores aí. Os 35% é para feira, 20% para o aluguel, 15% com gás, luz, telefone, 10% com prestação de uma moto e 10% com lazer. Então, se ele ganha 3.300 e as despesas são essas, se ele quer saber se o que ele ganha é suficiente, é só somar aqui, ó. As despesas, 55%, 70%, 80%, 90%. Se der menor do que 100%, menor ou igual? Se der menor ou igual a 100%, sim. A resposta é sim. Agora, se der menor do que 100, vai sobrar. Certo? Se der igual a 100, não sobra.
Se der menor do que 100, sobra. Se der igual a 100, não sobra. Certo? Se der menor do que 100, sobra. Se der igual a 100, não sobra. Então deu menor do que 100, sobra. Sobra quanto? 10%, né? Se eu pegar 100 menos 90, vai sobrar 10%. E quanto? Então se sobra 10%, eu quero saber quanto vai sobrar dos 3.300. Então vou pegar 10% de 3.300. 10 sobre 100 vezes 3.300. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero. E 10 vezes 330 reais, certo? Então vai sobrar ainda 330 reais quando ele tiver superar todas as despesas, certo? Então vai sobrar 330 reais. Então, pessoal, bem claro, a renda é 3.300. Estas são as despesas. Todas as despesas somadas deu 90%. Deu menor do que 100. Mas se der menor ou igual, a resposta é sim. Tá. O dinheiro vai dar. O que ele ganha vai dar para atender todas as despesas. Se der menor do que 100, sobra dinheiro. E se der igual a 100, não sobra. Claro, se der menor do que 100, também não sobra. Então ele pergunta, sobra quanto? Então vai dar quanto é essa sobra de 10% de 3.300. Que dá igual a quem? 330, certo? Isso é a questão C. E aí podia perguntar aqui também, pessoal, quanto é que ele gasta com cada uma. Cada despesa, quanto é que ele gasta. Por exemplo, na letra I, 35% com aluguel, você bota 35% de 3.300. 20% de aluguel. 20% de 3.300. E assim por diante. Certo? Aí você tem que calcular cada um aí. Aí a questão de número 6. A questão número 6 são 3 regras de 3, né? Ó, letra A. Caminhei 12 km em 3 horas. Mas se eu caminhasse com a mesma velocidade apenas 2 horas, quantos quilômetros seria minha caminhada? Então vamos dizer, caminhada e horas. Então a caminhada foi de 12 km em 3 horas. Em 2 horas, quanto é que vai ser minha caminhada? Lembra que é na mesma velocidade, certo? Então em 3 horas caminhei 12 km. Em 2 horas vou caminhar o quê? Menos. Então a velocidade aqui é direta. Porque aumenta aqui e aumenta aqui, ó. Aconteceu a mesma coisa, lembra lá no início? Quando a grandeza diretamente, quando acontece a mesma situação. Ambas aqui aumentaram, então são diretas. Se são diretas, a gente multiplica assim, ó. Em forma de x. 3 vezes x, 3x. 12 vezes 2, 24. Então divide por 3. Então x é igual a 8. 8 o quê? A caminhada, quilômetro. A caminhada aqui em quilômetro. Então, em 2 horas eu só ia caminhar 8 quilômetros. Letra B. Saí de uma cidade a outra com a velocidade de 75 km por hora e gastei 4 horas para chegar ao meu destino. Para fazer esse mesmo percurso em 3 horas, qual seria a nova velocidade? Então, o que são as grandezas? Velocidade e tempo. A gente já sabe que são inversas, a gente do lado, velocidade e tempo inversa, a gente já sabe que é inversa. Então, 75 em 4 horas. Só que ele quer fazer agora em 3 horas. Qual seria a velocidade dele? Certo? Olha aí, pessoal. A 75 km por hora, ele gastava 3 horas. Para gastar 3 horas, claro que vai ter que aumentar aqui. Então, quando as velocidades são inversas, ó, veja que diminuiu aqui o tempo, mas o que é que acontece com a velocidade? Aumenta. Ó, aconteceu coisas inversas, ó. Diminuiu e aumentou. Então, quando é diretamente, a gente multiplica assim, ó, frente com frente, certo? Não em forma de x, só multiplica em forma de x quando for diretamente. Inversamente, a gente multiplica frente com frente. Então, fica 3 vezes x, 3x. 75 vezes 4 dá 300. Certo?
75 vezes 4 dá 300. Divide para 3. Cortou. X é igual a quem? Então ele vai ter que aumentar a velocidade para 100 km por hora. Certo? Ele vai ter que aumentar a velocidade para 100 km por hora. Tá aí, pessoal. A letra C. 3 pedreiros trabalhando 10 horas por dia gastam 6 meses para fazer uma casa. Então, vamos tirar aqui as grandezas. Pedreiros, tempo, por horas e tempo. Ele diz: 3 pedreiros trabalhando 10 horas por dia gasta 6 meses. Aumentar a quantidade de pedreiros para 5 e gastando 12 horas por dia, quantos meses seriam necessários? Aí, pessoal, então essa questão C tira as grandezas. A gente está falando ali quais são as grandezas: pedreiros, horas, tempo aqui meses. Então ele dá para entender o problema, se a gente tem maior problema na mão. 3 pedreiros trabalhando 10 horas por dia gasta 6 meses para construir uma casa. Se aumentar a quantidade de pedreiros e aumentando as horas por dia, 5 pedreiros com as mesmas condições dos outros, qual o tempo necessário? Eu disse a vocês que quando eu organizo aqui, como é que a grandeza, a regra de 3 é composta, porque tem 3 grandezas, a regra de 3 simples só tem 2 grandezas. Quando ela é composta, vai ter mais de 2 grandezas. Então nós vamos trabalhar com as setinhas. Então a primeira setinha vai ser em direção a X. Ó. A primeira seta é em direção a X. Aí as outras setas, a gente vai fazer a comparação entre 2 grandezas. A gente esquece uma. Ó. Então, trabalhando 10 horas, gasta 6 meses. Trabalhando 12 horas, vai gastar mais meses ou menos meses? Aumentou as horas, os meses vão diminuir, claro, né? Então as grandezas aqui são o quê? Inversas. Ó, trabalhando 10 horas por dia, gasta 6 meses. Trabalhando 12 horas por dia, vai gastar menos? Então aumentou e diminuiu. Então essas grandezas aqui são o quê? Inversas. Nós vamos esquecer essa. 3 pedreiros gastam 6 meses. 5 pedreiros, ó, aumentou aqui, ó. Vai gastar mais meses ou menos meses? Menos. Certo? Ó, 3 pedreiros gastam 6 meses para fazer uma casa. Então 5 pedreiros, a obra vai aumentar a velocidade. Se vai aumentar a velocidade é porque o tempo vai diminuir. Então essas grandezas são o quê? Inversas. Quando é inversa, a seta fica ao contrário dessa. Se fosse direta, aí a seta seria na mesma direção. Entendeu? Quando você fizer as comparações 2 a 2, se as grandezas forem diretas, a seta fica na mesma posição da de X. Se você fizer a comparação e você entender que as grandezas que você fez a comparação são inversamente, as setas vão ficar ao contrário, certo? Uma para baixo e outra para cima, certo? Agora, como é que a gente vai fazer isso? A gente pega primeiro o valor de X, coloca aqui, ó, X igual. Aí vamos ver quem é que vai para cima. Vai ser o que está acima de X, que é o 6, e os que estão nas pontas das setas. 3 e 10. O que sobrar vai para baixo. Ó, quem é que vai para cima, ser numerador? O número que está acima do valor de X, que é o 6, e os que estão na ponta da seta, ó, 3 e 10, que está na ponta da seta, ó, para essas pontinhas aqui. Os que estão aqui no início da seta, ó, vão para baixo, ó, 5 e 12. E aqui a gente compara. Esse 6 com esse 12 eu posso simplificar. Vou até simplificar assim. Esse 6 e esse 12, aqui fica 1 e aqui fica 2.
Esse 5 com esse 10 também posso. Fica 2 e aqui fica 1. Mas ainda posso simplificar. Ó. Esse 2 com esse 2. Ó. Fica 1 e 1. E a resposta vai ser o que sobrou. Sobrou quem? Sobrou quem? 3. 3 o quê? Meses. Então a resposta é essa. Certo? Tá aí. A resolução de uma regra de 3 composta. Terminando nossa correção, eu disse a vocês que eu ia falar sobre... Aqui é a última questão, né? E eu disse que eu vou falar com vocês sobre a unidade de comprimento que a professora de geografia pediu. Certo? As unidades medidas. Vou falar aqui das unidades medidas. Eu falei que eram 5. Comprimento, superfície, volume, massa e capacidade. Certo? São essas 5 unidades medidas. E disse a vocês, a gente tem que saber como usar cada uma. Essa unidade de comprimento, ela só serve para medir distância entre 2 pontos. Distância entre Caicó e Natal, unidade de medida. De comprimento, quilômetro. Distância entre 2 paredes de uma sala, metro. O palmo da minha mão, a gente vai usar centímetro. Espessura do cabelo, milímetro. Certo? Superfície, é para trabalhar áreas. Trabalha 2 dimensões aqui. Uma dimensão. Aqui, 2 dimensões. Aqui, 3 dimensões. Aqui só é uma mesmo, né? Aqui não é nem dimensão, aqui é massa mesmo, peso. E capacidade é litro. Certo? A unidade fundamental aqui é metro. Então, quilômetro, olha lá que o final é sempre metro aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e metro. Aqui, a unidade fundamental é metro quadrado, superfície. 1 metro quadrado, 5 metros quadrados, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, centímetro quadrado. A unidade fundamental aqui é cúbico. Metro cúbico, quilômetro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Peso, a unidade fundamental é grama, certo? Hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, miligrama. A unidade fundamental é grama, representada pela letra G. E litro, já está dizendo que é litro, é representado pela letra L, certo? Essas são as 5 unidades medidas. A gente tem que saber cada uma, onde se mede cada uma. Metro, distância entre 2 pontos. Metro quadrado, área, superfície, trabalha 2 dimensões, comprimento e largura. Unidade, volume, 3 dimensões, comprimento, largura e altura. São 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Grama, massa, é o peso, é dado em gramas. E litro, que é a capacidade, que é litro, para medir a quantidade de litros em um determinado recipiente, certo? Então vamos ver as transformações aqui. Vou botar aqui 5 escadinhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui é de comprimento. Isso aqui é de capacidade. Isso aqui é de
volume, massa e capacidade, que é superfície. Então, comprimento, superfície, volume, massa, isso aqui é de capacidade. Aí aqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aqui, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Aí aqui, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. E aqui, quilolitro, litro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Outra coisa que tem que ser bem claro é subindo, você vai dividir, descendo, vai multiplicar todas elas, certo? Aqui, ó, esse M significa unidade fundamental, que é o metro. Aqui, unidade fundamental. E aqui, unidade fundamental. Isso é unidade fundamental. Aqui, ó, unidade fundamental e unidade fundamental. Outra coisa, o que está acima aqui, ó, nós vamos chamar de múltiplos. E o que está embaixo, vamos chamar de submúltiplos. Todas elas, viu? Acima da unidade fundamental são os múltiplos. Abaixo da unidade fundamental, os submúltiplos, todas elas. Certo? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu quero transformar 2 quilômetros em metros. Eu quero transformar 2 quilômetros em metros. Aí eu vou olhar, vou subir a escada ou vou descer a escada? Quilômetro a metro. Eu vou descer. Se eu vou descer, eu vou multiplicar. Então, eu vou multiplicar 2 vezes. Assim que eu vou multiplicar. 2 vezes. E vou contar a quantidade de degraus que eu vou descer. Então, eu não vou contar com esse aqui, ó. Vou começar a contar dos outros, ó. 1, 2, 3. Vou descer 3 degraus. Cada degrau é um zero a mais, ó. Eu vou aumentar. Cada degrau é um zero. Então, se eu vou descer 3 degraus, 1, 2, 3. Então, são 3 zeros. Então, é 1000. Então, 2 km vezes 1000 vai dar 2000 metros. Então, aí, ó. 2000 metros. Certo? Então, transformar quilômetro em metros. Se eu vou descer a escada, eu multiplico. Se eu vou subir a escada, eu divido. Vamos fazer outro exemplo aqui. Agora eu estou com 5 metros. Quero transformar em quilômetro. Agora, ó, eu estou em metro. Quero transformar em quilômetro.
Então eu vou o quê? Vou dividir. Então eu vou pegar 5 e vou dividir. Já sei que eu vou dividir. Agora, quilômetro. Quantas casas para chegar em quilômetro? Eu não conto com ela. Metro. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Três zeros. Então são 3 zeros. Então eu vou dividir por 1000. E dividir por 1000 é você andar com a vírgula. Certo? A vírgula, ó, vou dizer a vocês, a vírgula não apareceu, mas está aqui, ó. Eu vou ter que atrasar a vírgula 3 casas. Então, como não tem as casas, eu vou botar aqui as casas aqui, ó. Então eu vou andar 1, 2, 3, vai ficar 0,005 quilômetros. Certo? Eu posso botar a quantidade de zero que quiser, aqui, não tem problema nenhum. Só que eu vou usar até a onda, ó. 1, 2, 3. Então essa vírgula vai ter que vir para cá, ó. Ela vai ter que vir para cá, porque tem 3 zeros, ó. Ela está aqui, então ela anda 1, 2, 3. Então ela volta. Você dividir, você vai trabalhar com essa vírgula, para frente ou para trás. Dividir sempre será para trás. Multiplicar será para frente. Então, como tem 3 zeros, vão dar 3 vírgulas. Então isso aqui foi a unidade de comprimento. A unidade de metros quadrados, a gente já vai ver o seguinte, ó. Cada degrau são 2 zeros. Tudo que eu fiz aqui é só aumentar um zero. Vamos supor 3 km cúbicos, 3 km quadrados em decâmetro quadrado. Certo? Então, quilômetro decâmetro. Já sei que eu vou descer. Se eu vou descer, eu vou multiplicar 3 vezes. Quantos degraus eu vou descer? Não vou contar com ele, vou descer 2. Então, como sou 2 degraus, então são 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então são 4 zeros. Então 3 vezes 10.000 é 30.000 decâmetros quadrados. Aí, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, descer, multiplicar, subir e dividir. Dependendo dos degraus que eu desço. Aqui cada degrau que eu desço é 1, cada degrau que eu subo também é 1 zero. Aqui não, já são 2 zeros, porque tem esse quadradinho aqui, ó. Veja aqui, já está dizendo 2 zeros. Aqui vai ser o quê? 3 zeros, ó. Aqui já vai ser 3 zeros cada degrau. Então, vai ser a mesma coisa. Mesma coisa aqui, ó. Certo? Do quilômetro do mesmo jeito, do metro do mesmo jeito. E lá da massa não. A massa agora aqui já só é um zero, viu? Pronto, aí voltar ao normal. Não tem, como não tem expoente, só vai ser um zero mesmo. Ó. Subindo um zero, descendo um zero também. Aqui também, ó. Certo? Quando tem expoente, o expoente vai dizer a quantidade de zeros. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente... É uma geral. As 5 unidades medidas, feito um degrauzinho, certo? Como o aluno gosta de coisas que só gosta de ser vergonheza, se o aluno esquecer essas letrinhas, só é botar, ó, cagada de merda, desce mais. Olha, cagada de merda, desce mais. Pronto. K, H, D, M, D, C, M. Então, essa linguagem aí para você fazer as transformações é que eu digo. Descendo, multiplica, subindo, divide. Conta a quantidade de degraus, no comprimento é um zero, na superfície são 2 zeros cada degrau, no volume 3 zeros cada degrau, massa voltou ao normal, porque não tem expoente. O expoente aqui é 3 zeros, certo? Então tá aí. A professora de geografia pediu para fazer essa revisãozinha aí para vocês, certo? Então vocês dêem uma olhadazinha, além de assistir a aula, né? Você deve ter assistido aí a aula de correção, e ainda tem esse reforço aí das escalas de unidade de medida. Então obrigado aí a vocês, tchau e até a próxima.